Pai Senhor, amados irmãos, passando essa quinta-feira para deixar mais uma dessas abençoadas reflexões com nossa irmã Moreira. Vamos ouvir. Bom dia na presença da graça bendita do Deus Todo-Poderoso, o grande Deus de nossas vidas. A grandeza da humildade. O texto de hoje está em Daniel, capítulo 5, versículo 18 ao 30. Bem, eu envio um vídeo falando sobre o texto de hoje, mas vou me deter aos versículos 18 ao 30. Vamos ler e entender. Daniel foi chamado pelo rei Belsazar para decifrar um enigma. E ele disse: Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava vida. A quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado de entre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer ervas com os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso? E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem. Mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu aquela mão. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, que quer dizer contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, ou Parsim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persa. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, como ele havia dito, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5, na parte C. Percebe que Daniel foi um profeta impressionante. Ainda jovem, foi levado como escravo para a Babilônia,
determinado, colocou Deus como prioridade em sua vida. Isso teve implicação até na sua alimentação. Entretanto, ele não foi um adorador solitário. Ele cultivou amizade sincera com outros homens, homens fiéis a Deus. Mesmo quando chamado pelo grande rei Nabucodonosor para interpretar o significado de seus sonhos, ele continuou sendo o mesmo, humilde servo de Deus. No texto de hoje, Daniel é chamado para revelar o que dizia uma visão estranha que o rei Belsazar teve por ocasião de um banquete. Extrapolando no seu orgulho, o rei tinha utilizado os utensílios do templo de Jerusalém, consagrados ao Senhor. No meio da orgia, defrontou-se um letreiro com a mão de fogo na parede e levou aquele susto. Ele viu aquela mão que escrevia a mensagem deixada por cifra, aquele enigma. Ele não sabia o que significava. Quem seria capaz de decifrar aquele enigma? Os sábios do rei não puderam fazê-lo. Então alguém lembrou de Daniel, a rainha mãe. Antes de revelar o que escrito dizia, porém fez um breve relato sobre a história de seu pai, Nabucodonosor. O que aconteceu com ele por falta de humildade, por ter perdido a humildade, por ter se ensoberbecido por tão grande poder que Deus tinha dado a ele. Depois chamou a atenção de Belsazar, dizendo que ele não foi humilde também, sabendo o que tinha acontecido com aquele rei da Babilônia, procedeu de forma arrogante, adorando deuses feitos por mãos humanas, que não ouvem, não entendem aqueles que o buscam, e por não glorificar o Deus da verdade, surgiu aquela inscrição na parede, avisando que seu reinado chegara ao fim, como aconteceu naquela mesma noite. Quem é humilde reconhece que depende de Deus e o glorifica. A essas pessoas Deus concede sua graça. Esta é a sua situação? Ou você vive como Belsazar? Para Deus, grande é quem é humilde. Portanto, humilhemo-nos diante da potente mão de Deus. Amém?